Oi, gente! Hoje, então, vamos continuar nossa conversa sobre os predadores. Na semana passada falamos sobre os scammers e essa semana nós vamos falar de um predador especial. Eu chamo de predador situacionista. Vamos entender por quê. Bom, esse predador, ele é uma pessoa importante, influente, às vezes famosa, extremamente confiável, é uma referência para determinados grupos ou comunidades ou para a sociedade. Ele tem um carisma especial, ele provoca admiração e ele traz para todas as pessoas que o acompanham uma sensação de segurança. Ele pode ter uma profissão específica, ele pode, por exemplo, ter uma profissão ligada a uma religião, à fé, a uma ciência, à docência, à mídia, sempre posições que têm um impacto social importante. E ele se faz dentro desse meio social como uma pessoa de alta respeitabilidade. Esse é o problema. De que forma nós vamos entender essa predação situacional? Então, essa pessoa utiliza essa posição de destaque, essa posição em que sente que as pessoas confiam no trabalho dele, na posição dele, e vai usufruir dessa situação teoricamente confortável para ele para fazer a predação sobre uma pessoa ou muitas pessoas, uma mulher ou muitas mulheres. Esse é o predador situacional e vamos entender mais um pouquinho sobre ele. Esse predador situacionista, ele vai conhecer você num meio social em que ele é o todo-poderoso, digamos assim, ou pelo menos tem alta respeitabilidade. Ele vai olhar para você, você vai olhar para ele, você vai se sentir mais uma peça naquela montagem toda daquele ambiente que ele vive e que para ele é rotina. Só que, de repente, ele começa a falar coisas para o grupo ou até para você que te ajudam, que ele toca aquela pontinha que você precisava ouvir. Ele vai dizer alguma coisa que vai ter um significado muito grande para você. Isso no grupo ou para você mesmo. Você vai para casa pensando naquilo, aquilo começa a formular na sua mente. Daí em diante, você começa a olhá-lo de forma diferente. Ou não. Só que ele já está planejando uma predação sobre você. Ele já te estudou. Ele já sabe quem você é. Ele sabe o potencial que você tem de beleza, de vulnerabilidade, de fragilidade e potencial financeiro e sexual. Bom, ele vai te ouvir, ele vai provocar para que você converse com ele, que você fale com ele. Ou então, quando é na mídia, não, você está vendo pela câmera, mas de alguma forma vai acontecer um contato virtual. Tanto esse que você vai conhecer pela mídia e você não teve contato pessoal, como também essa pessoa que é o líder ou uma referência na sua comunidade e você, por algum motivo, vocês vão trocar o WhatsApp, e-mail ou então telefone e daí vocês vão começar um contato e às vezes você não ofereceu esses contatos para ele, mas ele, de repente, você recebe aquela mensagem na sua rede social: ué, como é que ele sabe? Como é que ele me achou aqui? A coisa é planejada. Então, a conversa vai continuar agora, só vocês dois no meio virtual. E aí ele vai começar com muitos encantamentos. Ele vai ser seu amigo, ele vai ter sempre a mensagem certa na hora certa.
Se você tiver problemas, você vai se sentir livre para falar com ele, porque é uma pessoa confiável. É uma pessoa que toda a sua comunidade, toda a sua família confia. Você não vai desconfiar. Então você vai começar a dizer coisas íntimas do seu dia a dia, às vezes da sua relação conjugal, ou coisas da sua faculdade, do seu colégio, dependendo aí da idade de vocês, porque o predador situacional ataca todas as faixas etárias. Geração X, Y, Baby Boomer, e acredito que hoje também a geração Z já seja alvo. Temos que tomar muito cuidado. Bem, mas em frente. O que vamos observar? Ele vai ter um momento que nessas conversas ele te escuta, ele faz sugestões, ele contribui com a sua vida de forma muito positiva, mas ele começa a falar da vida pessoal dele também. E você vai acabar se sensibilizando com os problemas que ele tem. Você vai se sensibilizar, ver que é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que está sofrendo uma separação. Aliás, um ponto muito importante, o predador situacional, ele tem um relacionamento sério na sua vida pessoal. Só que ele continua a fazer predação, independente desse relacionamento. Mas ele vai começar a contar detalhes desse relacionamento dele que não serão reais. Ele vai dizer que está separando quando não está, vai dizer que há um conflito quando não há. De repente você vai se deparar com imagens, vídeos, fotos dele em viagem com a família, rindo, brincando, e aí você vai questionar, nossa, ele parece tão feliz, não parece ser a pessoa que conversa comigo. Então, quem é essa pessoa? Mas você já está envolvida. Ele já faz parte da sua rotina. Você já espera uma mensagem dele, você espera um bom dia, uma boa noite, uma florzinha na hora do almoço. Você espera algum contato. Quando esse contato não vem, você fica apreensivo, você começa a sofrer e você começa a entender que realmente está num processo de envolvimento emocional pequeno ou muito grande. E isso pode ser um tempo curto, um tempo longo. Um predador situacionista, ele não tem um prazo para fazer a predação. Ele pode levar 1 a 2 anos na predação. Para ele, tudo bem, porque ele entende que quanto mais tempo ele investir, maior vai ser o lucro. Então, para ele, tempo não é um grande problema. E nós continuamos a nos envolver nessa história. E aí passamos para uma outra etapa, que já é a etapa do contato pessoal, ou o contato pela câmera, mas de formas bem mais íntimas. O envolvimento começa a ficar mais forte pela câmera mesmo. Começam a ter determinadas intimidades, determinados nudes ou vídeos que começam a rolar dele com você e você com ele. Você continua na sensação que está com uma pessoa confiável. Só que esse nude pode ser usado como extorsão depois. Ou outras situações em que ele te coloca, como no sexo virtual, em alguma relação virtual em que ele filma, ele grava e vai usar contra você depois. Então, fica aí o alerta. Bom, ele vai te provocar, ele começa a ter exigências com relação ao seu comportamento. Então, começa, por exemplo, a tomar conta dos seus horários, com quem você está, a hora que você sai do trabalho, a hora que volta, faz parte do esquema da predação. Você no início vai achar que ele está preocupado com você, que é um ato de zelo ou carinho, mas com o tempo você vai ver que vai ganhando agressividade. Outro ponto também, pode sair, dependendo da região em que se vive, e como os predadores situacionais eles estão mais próximos das suas predações, não fica só na câmera, vai para o contato pessoal. E aí é imprevisível o que pode acontecer, desde uma relação afetiva,
que você acha normal, que não vê grandes problemas, embora ele tenha um relacionamento, até relações mais agressivas e abusivas. E você fica refém, se vê obrigada a ficar quieta, uma vez que ele é uma referência, e será que vão acreditar em você ou nele, na hora que houver realmente um embate dos dois? Daí também ele começa a exercer esse poder sobre você e dizendo, já ameaçando os riscos que você corre se essa relação cair na sua família, ou se você é casada com seu marido, ou se você tem um namorado, se você também tem uma relação, e ele começa a fazer exigências financeiras, ou exigência mesmo, ou simplesmente pedindo socorro para determinadas situações financeiras críticas que ele vai dizer que vive e vai pedir sua colaboração. Então tem dois caminhos, ou ele vai pelo lado da amizade, pedindo socorro financeiro, você envolvida já do jeito que está, tem mais possibilidade de liberar esses recursos, e outro lado também ele pode fazer a chantagem, isto é, te expor a uma situação crítica e vai ficar quieto se você liberar o dinheiro. Então eu observo pelos contatos que eu tenho de vocês, inúmeras pessoas reféns desse tipo de chantagem, não são poucas, histórias terríveis para contar, anos e anos de predação sem conseguir romper esse elo. Que nós temos que fazer? Tomar cuidado, prevenção e evitar o envolvimento emocional, porque é daí, como nós já vimos nos vídeos anteriores, é daí que começa todo o processo de desgaste nosso, e um desgaste emocional, físico e econômico. Próxima semana vamos falar mais sobre predação, vamos falar um pouquinho sobre o machismo. O que você acha? Eu acho que está na hora da gente começar a falar entre linhas alguma coisa sobre esse fato na nossa história de mulheres. Talvez não bem o machismo, mas as tendências machistas existentes na sociedade, nos homens, especialmente em nós que fomos criadas dentro desse contexto e nem sempre temos muita consciência do que realmente fazemos para fortalecer todas essas inclinações ditas machistas. Peço para vocês curtirem aqui esse vídeo, curtirem a página no Instagram, no Facebook, façam seus comentários, não deixem de comentar e, por favor, curtam a página. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.